preparando aí. Agora vamos para o céu e inferno, né? Vamos para o céu e inferno, Do céu e inferno, nós estamos no capítulo 7, né, que trata das penas futuras segundo o Espiritismo. O item Código Penal da Vida Futura, o de número 17. Né? Sim. Certo? Certo. O de número 17. Ora, então vamos fazer uma revisão rapidinha desse capítulo. Do que trata esse capítulo aí, né? No começo, ele vai falar que as atividades do espírito reagem sobre o organismo. É assim que nós próprios evoluímos como raça humana, né? E o temperamento do espírito também influencia a saúde. E há também o contrário, a influência física atua sobre o espírito, né? Por exemplo, o clima, um estado adoentado. Agora, a ideia de que a carne é fraca é um sofisma, porque o espírito é responsável pela vontade, pelas suas ações, né? E registra também que o insucesso da medicina se dá porque ela se limita aos efeitos e não vai nas causas, que são as disposições morais do espírito. Depois ele vai dizer, a respeito das vidas futuras, que esse código que nós estamos estudando aqui, né, o Código Penal da Vida Futura, com 33 itens, não é uma teoria preconcebida. Esse código vem das observações, e são as almas dos mortos que vêm falar dos seus estados na vida futura, que vêm falar como foi a sua passagem pela morte, se fácil ou difícil. Ora, e não é um só espírito que vem falar e não é só uma pessoa que ouve. São milhares de espíritos de todas as classes sociais se comunicando em todos os pontos da Terra. Então, é uma revelação sem privilégio para ninguém. Todo mundo pode ver, ninguém é obrigado a crer pela crença dos outros. E, sendo então esse o Código Penal, fruto da observação, não é um código de fantasia. E o primeiro item fala, né, que o sofrimento na vida futura se dá pela imperfeição do qual nós não nos libertamos. Que o estado feliz ou infeliz depende da nossa depuração. O item 2 diz que a felicidade será perfeita se a depuração for completa. E que toda imperfeição gera sofrimento e impede o gozo. E que toda qualidade gera gozo e atenua sofrimento. O item 3 vai dizer, então, de uma maneira geral, que a soma das penas é fruto da soma das imperfeições, assim como a soma dos gozos, das felicidades, das alegrias, é fruto da soma das qualidades. O item 4 vai dizer que, pela lei do progresso, nós todos temos a oportunidade de adquirir o bem que nos falta e nos alijar do mal que nós possuímos, né? Mas que, dessa forma, o nosso progresso depende do nosso esforço, porque o futuro está aberto para todos nós. Assim, cada um tem o mérito das suas próprias obras. O item 5 vai dizer que o sofrimento é inerente à imperfeição, e o gozo, portanto, a alegria, à perfeição. Assim, de certa forma, a alma traz em si o castigo ou o prêmio em si mesma, em função das suas imperfeições, onde quer que se encontre. Portanto, o inferno não é um local específico. Ele existe onde hajam pessoas que sofrem, assim como o céu está em qualquer lugar onde haja pessoas felizes. O item 6 vai dizer o seguinte, que o bem e o mal que nós fazemos são consequências das nossas imperfeições ou das nossas qualidades. E que não fazer o bem quando se pode é uma imperfeição. Ora, então nós podemos sofrer por duas causas. Primeiro, pelo mal feito e pelo bem que poderia ser feito e não foi. O item 7 vai dizer o seguinte, que o sofrimento vai nos levar a uma atenção constante para a consequência do mal que praticamos, de forma que nós possamos compreender a nossa imperfeição e buscar nos corrigir.
O item 8 vai dizer que a justiça de Deus é infinita e que todos os bens e males são rigorosamente considerados, né? Ora, e que, dessa forma, toda ação, todo pensamento mal gera consequência negativa. Toda ação, qualquer impulso positivo é mérito, né? Mesmo para as pessoas mais perversas, porque um impulso positivo é um começo de progresso. O item 9 vai dizer o seguinte: cometida a falta, dívida contraída, tem que pagar. Nessa existência ou em existências seguintes, no plural, porque todas as existências são solidárias entre si. Porém, quando quitar, não precisa de um segundo pagamento. O item 10 vai dizer o quê? O sofrimento, ele pode ser físico ou ele pode ser no mundo físico ou no mundo espiritual, sempre consequência das imperfeições. E que no mundo físico, todas as misérias, dificuldades, são as expiações das nossas faltas, cometidas na vida atual ou em vidas anteriores. E que, pela natureza do grau do nosso sofrimento, podemos julgar a natureza da falta e podemos também julgar o tamanho das nossas imperfeições. O item 11 vai dizer o seguinte, que a expiação depende da natureza e da gravidade da falta. E a mesma falta, uma mesma falta, pode determinar diversas expiações, conforme as circunstâncias agravantes, conforme as circunstâncias atenuantes. Ora, que não existe uma regra, então, absoluta sobre qual é a natureza do castigo e quanto tempo vai durar o castigo. Não existe uma regra absoluta. A lei é geral. Qual é a lei? Toda falta tem punição, todo mérito tem recompensa, conforme o valor, conforme a dificuldade em que ele foi praticado. A duração do castigo, então, não tem um prazo fixo, depende da melhoria do culpado. Não existe, portanto, uma condenação por tempo por tempo fixo, por tempo determinado, né? O fim do sofrimento depende da efetiva melhora nossa, de forma que nós somos os árbitros do nosso próprio destino. Se persistirmos no mal, também prolongamos o sofrimento. Se praticamos o bem, suavizamos o sofrimento e abreviamos o mal. Seria um duplo inconveniente uma condenação por prazo certo. Por quê? Quem melhorou poderia permanecer em sofrimento, mesmo tendo melhorado. Ou quem permaneceu mal, a gente concedeu liberdade, né? O sofrimento é consequência de um mal moral. Se o mal moral persiste, o sofrimento continua. Se o mal moral diminui, a intensidade da dor também diminui. O 14 vai dizer que o culpado, sim, aquele culpado que não se melhorasse, ele ia sofrer eternamente. E o item 15 diz o seguinte: uma condição dos espíritos inferiores relativo aos seus sofrimentos é que eles não veem o termo, não veem o fim do sofrimento e acreditam que sofrerão para sempre. O arrependimento é o 16, é o primeiro passo para a regeneração, porém só o arrependimento não é suficiente. É necessário expiar e é necessário reparar. Então, são 3 condições necessárias para apagar uma falta e as consequências da falta. Qual? O arrependimento, a expiação e a reparação. Só o arrependimento já suaviza as dores da expiação e abre um espaço para que surja a esperança na reparação. Mas só a reparação em si anula o efeito e destrói a causa. Beleza? Fizemos uma revisão aí dos 16 itens aí. Vamos ao 17, então. Só para a gente não ficar meio perdido aí. 17. O arrependimento pode dar-se em toda parte. O arrependimento pode dar-se em qualquer tempo. Se for tardio,
Se demorou mais, o culpado sofrerá por muito mais tempo. A expiação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência da falta cometida. Seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corpórea, até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. Não percebe? Vai ter sofrimentos físicos e morais pela expiação, na vida atual, na vida espiritual, nas próximas existências, até apagar os últimos vestígios da falta. Então, como tem no livro Ação e Reação, às vezes, 1 minuto de erro. 1 minuto de erro leva um tempo gigantesco, para apagar os vestígios da falta. Tudo a ver com o item 17. Ora, você pode expiar física e moralmente nessa vida, na vida espiritual, em nova existência futura, até apagar o vestígio da falta. A reparação consiste em quê? Em fazer o bem a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza, quem não repara os erros nessa vida por má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Entenderam? Entenderam bem aí a necessidade da reparação? E eu lembro lá do livro Ação e Reação. Reconcilia-te o mais depressa com o teu adversário. Porque depois, se você não se reconciliar, depois a coisa vai complicar. Por quê? Digamos que ele errou com você e você não quer estabelecer o perdão. Sim, é muito difícil, não quero estabelecer o perdão. Foi um erro grave que essa pessoa fez comigo. Gravíssimo, é impossível perdoar. Coisa muito grave, impossível perdoar. Beleza. Quando essa pessoa despertar moralmente, lá no plano espiritual, ela vai estar lançada num inferno tão tenebroso, que tu não vai saber onde ela está. E, tendo você também, em vidas anteriores, contribuído para a queda dela, como é que você estará bem? Como é que você estará feliz? Como é que você vai alcançar colônias espirituais elevadíssimas? Se você não perdoou, se aquela pessoa que você lançou na lama está lá no abismo profundo. Você não vai muito alto se aquelas pessoas com quem você se relacionou estão muito baixo, estão muito embaixo. Você não vai saber nem onde ela está para pedir um perdão. Pode esquecer. Pode esquecer. Você não vai subir muito. Beleza. Não reparei? João, lembrei do Evangelho, né? Que ele fala, né? Do amai os vossos inimigos, né? Não é, você não vai devotar ao seu inimigo o amor que você tem ao amigo, né? Mas você vai tratar ele bem,
né? Deixa para lá e tudo. Quer dizer, não vai ser, não vai ter aquele convívio. Eu lembrei dessa parte do Evangelho, né? Que isso aí. A gente tem que deixar para lá. Você pode não amar como a um amigo, tá? Mas você não vai lhe fazer mal nem querer o mal dele. Sim. Né? Sim. E acrescenta, sim, verdade, ótima fala. Verdade pura. Agora vamos acrescentar mais, vamos. Quando a gente renascer, essa pessoa vai estar próxima da gente? Vai. Lembra do livro Ação e Reação? Por muitas reencarnações, nós vamos estar vinculados às obras que nós praticamos, presos a espíritos, encarnados ou desencarnados, em condições mais desequilibradas do que nós próprios, para que nós possamos recuperá-los, porque nós participamos desse estado mental desequilibrado no qual eles se encontram. E agora tem que desfazer. Não é brincadeira a lei de Deus, não, hein? Vou falar para vocês que a lei de Deus não é brincadeira. É coisa... É porque a gente não sabe, mas a reencarnação esconde coisas graves. A reencarnação esconde coisas gravíssimas que nós fizemos. E tem que reparar. Não tem lero-lero. Como foi numa palestra, o cara falou, vai chorar? Vai, como é que ele não falou vai chorar? Ele falou assim, a palestra hoje é forte. Vai ficar gemendo aí? Vai ficar... A lei de Deus não vem de brincadeira, gente. A lei de Deus não vem de brincadeira. Então, vamos lá. Ô, João, mas só que tem um negócio, ela também não nos cobra numa parcela só, né, João? Ela não nos cobra à vista. Deus também é misericordioso e vem em suaves parcelas, né? Cada reencarnação, um mal, de acordo com o que você suporta. Mas que o negócio não é para brincar, não. Por isso que é o que a Malu falou. E amar o próximo como nós mesmos, porque se nós não queremos isso para nós, jamais não deveríamos querer para os outros, né? Então, enquanto a gente tiver tendo uma diferença entre nós, aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos para os outros, ainda temos muito a pagar. E mesmo assim, eu entendo, João, que não é eu fazer o mal diretamente só, é também o que eu desejo, né? O que eu penso, embora não execute, mas eu penso. Esse meu pensar mal vai influenciar de alguma coisa lá, porque eu não estou sendo boa. Se eu estou pensando mal, eu ainda não estou sendo boa, não é isso? É isso, mas também é mais amplo. Às vezes não é tão suave quanto a gente gostaria, não. E vem coisas gravíssimas que parecem que vão nos desequilibrar. Então, não só... E, além de tudo, a gente quer pagar ou a gente... parcela isso aí 1 milhão de vezes. Estou de boa aqui. Não dá, né? Lembra que o André Luiz pergunta? Vem cá, eu posso me dedicar tanto a ponto de me livrar dos efeitos da justiça, dos erros crassos de vida passada? Não dá. Não dá. Mas é isso que eu falo, tá registrado. Ele também não, ele não coloca aquilo que vai nos desequilibrar mais ainda. E daí, em vez de a gente tentar pagar, já por não conseguir fazer o que foi comprometido, a gente num desequilíbrio maior, porque pelo peso, nós vamos piorar. Não é sem esforço, gente. Não é sem mole. esforço não é. Não tem. Não é mole. Tem que trabalhar, porque se não trabalhar, o trabalho vai amenizar, mas você não vai deixar de pagar. Só o reconhecimento do que você foi e do que você fez já é doloroso por si só, né? Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade? Essa casa espírita aqui, portanto, todas as casas espíritas estão cheias de dramas gravíssimos de vida remota ou de vida anterior.
coisas escabrosas, erros escabrosos, que a gente não se recorda. Então, vai ser suave não, hein? E lembra o seguinte, como falou no item anterior aqui, ó, nós, muitas vezes, sofremos a consequência não só do mal que fizemos, mas do bem que deveríamos ter feito e não fizemos. Pensa bem, uma falta de um ensino moral dado a um filho. Não se omitiu de dar ensinos morais. Quando chegou lá nos seus 20 anos, 25, 30 anos, depois de casado, filho fazendo tudo errado. Aí, quando chegou lá no 40, 50 anos, está recolhido à cama em depressão, tomando coisa, tomando remédio. Ou foi parar no hospital psiquiátrico. O pai participa da causa, porque não fez o que deveria. Compreende a coisa? Foi omisso com relação às questões morais. E aí, na próxima vida, o que pode Deus decidir a respeito disso? Ele pode dizer assim, né? Olha, te dei algumas flores para o teu jardim, mas você não fez florir. Agora, o que tu tinha te será retirado. Esses filhos que foram teus filhos, na próxima vida não serão mais. Tu não vai ter filho. Tu vai, pelo menos, cuidar de ti mesmo. Porque eu tenho que botar ele na mão de outros jardineiros mais dignos, que fazem os talentos ser multiplicados. Percebe como é a coisa que funciona? Então, a coisa é muito séria. Por isso que Paulo, atenção, 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 atenção. Oportunidade do bem, vou fazer. Bateu na porta essa oportunidade, isso vai ser feito. Eu não vou sair caçando o trabalho dos outros. Bateu a porta, pum, estou atento, vou fazer. Então vamos lá. Ó. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto. Nem todas as faltas acarretam prejuízo efetivo. Percebe? Então tem muita coisa. A gente tem a cabeça muito ceguinha. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito. Então aqui é outro caso. Tipo assim, olha, eu vou te dar mais uma nova chance de você ser o pai desses 3 guri aí. Cumprindo os deveres desprezados, cumprindo as menções não executadas, praticando bem, compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, tornando-se amável se foi austero, tornando-se caridoso se foi egoísta, tornando-se benevolente se foi perverso, tornando-se laborioso se foi ocioso, tornando-se útil se foi inútil, tornando-se moderado se foi dissoluto. Né? Praticou todos os erros aí do sensualismo. Meu filho, você tem que ser moderado. Tornando-se exemplar se foi mal. É assim que o espírito progride aproveitando o seu passado. E às vezes cai, né? E às vezes cai de novo. Lembra do Silas que a gente estava estudando? Olha, meu filho, eu vou fazer você reencarnar de novo numa família rica. Você está em condição de vencer a prova da avareza. Não vai ser fácil. Você tem que traçar esforços ingentes. Você tem que traçar esforços descomunais contra os seus defeitos. Mas você está em condições. E ainda, tu não vai estar só. Tu reencarna com todo esse dinheiro aí na tua família e a gente vai buzinar na tua cabeça o que é o certo. Mas a decisão vai ser tua. Tu está preparado, Silas, tu está muito preparado. Vai, conta com o nosso auxílio. Tu só vai cair se for exclusivamente pela tua própria vontade. Caiu? Caiu. Pelo amor de Deus, caiu. Pode estar acontecendo com a gente? Pode. Ou podemos não atingir o céu que gostaríamos? Podemos.
podemos ficar, puxa, eu vou ficar aqui nesse banquetezinho? Tu vai ficar aí, enquanto esse resto desse pessoal vai passar de avião, ó. Bum, bum, bum. Puxa, eu não pego esse avião. Não, você não está em condição. Mas o que foi? Não fez todo o bem que podia, não perdoou. Mas o perdão era muito difícil para mim, foi coisa muito grave. Perdoou. Percebe? A justiça divina é infinita no sentido de que as portas estão sempre abertas, mas ela é rigorosa pra caramba. Ela é rigorosa pra mas, caramba. João, apesar de todo o rigor, esse rigor é aplicado com muito amor. Que é o que nos consola. Mas não é fácil não, hein, gente? Ô, João, e o interessante? Não é, mas graças a Deus, Deus é muito misericordioso e mesmo a lei é aplicada com amor, mas é aplicada. Tá? Essa é a confusão de muitas religiões, né? Que é tipo assim, não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. Não é porque você está indo a determinadas denominações, porque fala assim, nossa, olha, ele é temente a Deus, vai lá na igreja, vai não sei o quê, e de repente a reforma íntima, nada, né? Porque fica só no externo. E a gente se reconhecer, essa, como você estava falando do Silas, né? Essa exposição da alma é muita renúncia assim, de orgulho. E é isso que nos torna felizes, porque nós ainda vivemos aqui pensando com orgulho no que o fulano vai falar, no que o ciclano vai fazer. E esses tombos aí, isso que o Silas, você colocou na outra aula, é uma coisa que você está vendo todo dia na sociedade, né? Em maior ou menor grau ali, né? Mais leve, mas a gente está convivendo sempre com tudo isso aí. E às vezes isso não nos serve ainda para olhar e aprender, né? Ter um aprendizado. Muita gente na queda, na confissão, até esconde de si mesmo, né? Não, mas porque foi o outro que não sei o quê. Não dá, né? Vamos lá, 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ora, então esses imperfeitos ficam nos mundos inferiores, a expiarem suas faltas pelas tribulações, pelas dificuldades da vida. E se depurando das imperfeições, por quantas vidas? Até que mereçam encarnar em mundos mais adiantados moral e fisicamente. Antes, não vai, mas eu quero, vai se revoltar contra a justiça divina? Mas eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, estudei tanto, fiz muito bem, mas uma reforma interior, meu filho, uma reforma interior. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, lembra que ele falou lá, o inferno assim como eram todas as religiões anteriores, fica no interior da terra. Não, o inferno é o seguinte, o inferno está onde estão almas infelizes. Não tem um lugar circunscrito, e o céu está onde estão as almas felizes, qualquer lugar do espaço. Tá bom. Agora, então, ele vai restringir um pouco esse conceito. Se pode conceber, imaginar um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nos mundos de expiação, em torno dos quais está cheio de espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal que fizeram e os auxiliem a progredir. Beleza? Então, o 18 quer falar a respeito de local. Exclusão dos imperfeitos dos mundos felizes. Mas não eternamente. A inclusão deles nesses mundos depende do seu próprio progresso. Em mundos de expiação, né? Aí quer pensar num lugar de castigo, é um mundo de expiações e provas, porque está cheio de espírito imperfeito a tentar nos reter na marcha, né? E eles próprios esperando reencarnações para que eles reparem os erros que fizeram.
19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, seu progresso, por vezes, é lento. Percebe aí a coisa? Isso está muito cheio, né? Sem noção. Tem muita gente sem noção nenhuma, fazendo esforço diminuto, ou fazendo esforço nenhum. Tem o livre-arbítrio, seu progresso é, por vezes, muito lento. E tenaz, se a sua obstinação é no mal. Nesse estado, pode persistir por anos. Nesse estado, pode persistir por séculos. Entretanto, chega por fim um momento em que a sua teimosia se modifica como? Pelo sofrimento. E, a despeito da sua basófia, do seu orgulho, reconhece o poder superior que o domina. Não é a gente que vai decidir, né? Olha, meu filho, acaba essa teimosia, diminui esse orgulho. Como que o sofrimento te faz isso? Tem um poder superior que nos domina. Então, desde que se manifestam os primeiros clarões do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nenhum espírito está condenado a não progredir, mas o espírito tem o livre-arbítrio, mas não está condenado a não progredir, seja no que for. De outro modo, estaria fatalmente destinado à eterna inferioridade e escaparia à lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Ora, então isso não existe, né? Ninguém está não destinado a não progredir, porque isso seria a eterna inferioridade, não haveria para ele a lei do progresso que rege tudo, né? Então não existe isso. Item 20. Sejam quais forem a inferioridade, seja qual for a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo da guarda que por eles vela, que lhes espreitam os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, por lhes suscitar desejos de progresso, por lhes suscitar desejo de reparar em nova existência o mal que praticaram. Contudo, a interferência desse guia protetor faz-se quase sempre, quer dizer, também não é tudo, sempre, de maneira oculta, sem exercer qualquer pressão, pois o espírito deve progredir por impulso da sua própria vontade e não por um constrangimento qualquer. Então vejam que coisa, né? Vai sussurrar na nossa orelha, né? Uma interferência positiva, sem fazer uma pressão. Quando a gente faz a pressão, para que eu faço bem. Não. O progresso tem que vir por impulso da própria vontade. Nós não seremos constrangidos a fazer o bem. Agirá bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, sem ser fatalmente impelido num sentido ou no outro. Se persistir no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto perdurar essa persistência. Desde, porém, que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus efeitos benéficos. Queríamos ser mais conduzidos? Não. Tem que ser por impulso da própria vontade.
Observação. Seria um erro supor que, em virtude da lei do progresso, em virtude da certeza de se atingir mais cedo ou mais tarde a perfeição, e assim se atingir mais cedo ou mais tarde a felicidade, pode o homem, pode estimular o homem a perseverar no mal, contanto que se arrependa depois. Entenderam essa ideia aqui? Entenderam essa ideia? Não, mas por enquanto está tão bom. Depois eu me arrependo. Deixa eu fazer tudo errado. Depois eu me arrependo. A lei da perfeição está aí. A lei do progresso está aí. Eu tenho certeza que eu vou atingir essa perfeição. Eu tenho certeza que eu vou atingir essa felicidade. Mas, por enquanto, deixa isso para depois, porque está ótimo do jeito que está. É um erro pensar assim. Por quê, Kardec? Primeiro, porque o espírito inferior não divisa ao fim do seu sofrimento, não divisa ao fim da sua situação. Quer dizer, está errando? Tá, então está sofrendo. Não é vai sofrer depois. Vai estar sofrendo já, e esse sofrimento pode prolongar. Só diminui o sofrimento se houver melhora da alma. Então, não vai ver o fim do sofrimento, primeiro ponto. E segundo, porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que depende de si fazer com que a infelicidade cesse. Como que eu vou dar fim a essa infelicidade? É contigo. É contigo. Você vai dar fim na sua infelicidade. Que será tanto mais infeliz, que a infelicidade vai durar mais e vai ser mais intensa, quanto mais for o tempo de perseverança no mal. Então, é o terceiro item. Né? Finalmente, que o sofrimento nunca cessará se ele próprio não lhe der fim. Então, por que é que eu estou sofrendo tanto assim? Você é que tem que dar fim nesse sofrimento. Não adianta só orar. Você vai ter que fazer. Você vai dar fim no sofrimento. O caminho é esse. Sugestão velada da espiritualidade superior. Mas quem vai caminhar somos nós. Seria, pois, um cálculo equivocado, cujas consequências o espírito seria o primeiro a reconhecer. Então não tem essa de eu vou adiar um pouquinho. Porque o sofrimento, você não vê o fim, né? Você fica sabendo que o teu sofrimento é você que tem que cessá-lo. Agora, com o dogma das penas irremissíveis, com os dogmas das penas eternas, é que se verifica precisamente essa hipótese. Quer dizer, alguém que crê que existe a pena eterna, ora, como eu já errei, eu serei eternamente punido. Então, está interdita, está impossibilitada para mim toda a ideia de esperança, de melhoria, porque eu já errei. Se eu vou ser eternamente punido, então eu não tenho esperança de que esse sofrimento cesse. Ora, se eu não tenho esperança que esse sofrimento cesse, por que que eu vou me melhorar se o sofrimento não vai cessar? Por que que eu vou ter interesse de me converter ao bem se ele não gera proveito para mim, já que o sofrimento e as penas são eternas? Percebe? Então, naturalmente, não existe penalidade eterna. Diante dessa lei, cai a objeção tirada da presciência divina. De fato, Deus sabe, presciência divina. Deus sabe, ao criar uma alma, se ela tomará ou não o bom caminho, pois que dispõe do seu livre-arbítrio. Sabe que será punida se fizer o mal, mas sabe também que tal castigo é temporário, e esse castigo é um meio de fazer a alma compreender o erro e de levá-la, portanto, ao bom caminho, onde entrará no bom caminho, mais cedo ou mais tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe
que essa alma falirá. As penas eternas. Isso não existe, mas ele está botando justamente a hipótese para ele refutá-la, né? Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe de antemão se essa alma vai falir e, portanto, se está previamente coordenada à tortura sem fim. Ora, mas isso não existe. Então, o que é que existe? Existem os castigos temporários como espécie de advertência para a compreensão do erro e o retorno ao bom caminho, mais cedo ou mais tarde. Compreenderam? Item 21. Cada criatura só é responsável pelas próprias faltas. Ninguém sofrerá por erros alheios, a não ser que os tenha gerado, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, vamos por parte aqui. Uma mãe vai substituir um filho nos erros do filho? Um irmão vai substituir um irmão nos erros do filho? Não. Não. Vivemos juntos, sim. Alguns vão lá para as esferas superiores. Outros ficarão em regiões inferiores de todas as nossas famílias. O lá de cima ama muito, pode substituir o de baixo? Ninguém é responsável, cada criatura só é responsável pelas suas próprias faltas. Ninguém sofre pelos erros alheios. Pode ser que o superior, que me ama em outra vida, diga, olha, eu vou lá com ele de novo, eu caso com ele de novo, eu vou ter ele como filho de novo. Alguma coisa do tipo. Mas ninguém sofre pelos erros alheios. A não ser que tenha gerado esses erros alheios. Como? Pelo exemplo, provocou. Pelo exemplo, aí entrou a paternidade, né? João, aí fala assim, ó, eu como mãe, eu dei a educação dentro das minhas condições também, porque depende das minhas condições, eu dei a melhor educação para o meu filho. Mas, de repente, ele seguiu um outro rumo, né? Aí, quer dizer, eu falei porque ele seguiu outro rumo? Não. Eu provoquei isso aí? Não, né? Não. Lembra porque do Evangelho? Eu fiz o meu melhor, né? Sim. Lembra do Evangelho? Aí Deus vai consolar esses pais, porque eles fizeram o melhor possível e mesmo assim os filhos foram desviados. Deus vai consolar esses pais e vai mostrar que aquele prazo de queda do filho é temporário e vai dar uma nova oportunidade para continuar o auxílio para que haja regeneração definitiva do filho, né? Isso também, e a gente já vai pedir. Passe um bom tempo e a gente fique lá, né, aguardando, como tem tantos casos nos livros, que os pais fiquem, a mãe, o pai, ou alguém que gosta muito, fica ali aguardando até o reconhecimento desse ser, entender o que ele fez, mas não desampara, né? Segue junto ali. No próprio livro Ação e Reação tem o caso daquela mulher, né, que ela dava tudo para o filho se achava o bambambam. Ela estava numa esfera um pouco melhor e o filho estava lá embaixo, e ela desesperada, querendo voltar, né, reencarnar tudinho para tratar todos aqueles problemas do filho. Tem no próprio Ação e Reação. Isso está cheio. Hoje isso é a história das nossas vidas. Todas as nossas vidas. Hoje O superior vai participar da recuperação, vai tirar de região inferior, vai cuidar, vai voltar na mesma família. Servir. Sempre. Hoje, em todas as esferas, então, em todos os níveis econômicos, né? Nossa, a gente vê o problema da droga e você vê quanto que os pais sofrem, né? Não importa se está lá na favela ou se está lá num palácio, mas quando o filho se perde dentro dessa droga, muitos dos pais se culpam, né? Às vezes até tem pela falta do interesse, do cuidado, mas outros
eles chegam no momento que o filho caminha sozinho. E a gente que lida com pessoas no trabalho social, a gente trabalha lá na favela, a gente vê muito isso também. O sofrimento das mães quando o filho ele fala assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, faltou comida, mas não faltou educação, não faltou amor. Então, aquelas mães também se culpam, porque talvez se elas tivessem tido mais conhecimento, mais esclarecimento, mais cultura, porque elas julgam isso aí muito no fator de instrução, sabe, João? Olha, eu não tive instrução, eu não estudei, mas eu tentei dar estudo para o meu filho, e o meu filho vai por um caminho desse aí. Então, você vê muitas mães se culpando nesse sentido aí, e você colocar para ela que aí cada espírito tem uma caminhada, é muito complicado, né? Mas Daisy, muitas mães, muitos pais dão tudo para os filhos, coisas materiais, e não impõem um limite, uma responsabilidade. Entendeu? Então, na família dos ricos é pior. Na família dos ricos é pior. E a droga nem é um problemão assim. É para os que têm. E o sexo? E o sexo, como diz no livro No Mundo Maior, milhões de loucos ou semiloucos em hospitais ou em casa. Como uma espécie de pandemia pior que o Covid. E essas mães pobres, aos olhos de Deus, muitas vezes são heroínas desconhecidas no mundo. Desconhecidas no mundo, uma lavadeira. Uma lavadeira que está ali, reencarnada, que veio lá das alturas. Que aqui na Terra não é nada. É um anjo de Deus na Terra. E aí, o marido é cadeirante, o outro filho é bêbado, o outro filho tem uma doença neurológica extremamente severa, e ela não conta com a ajuda de ninguém, ou às vezes tem uma filha que dá um auxílio ali mínimo para equilibrar aquela família que vem de regiões infernais, eram bandidos, eram ladrões associados, e ela vem lá das esferas, não conhecida na Terra, lavadeira, e está ajudando. Agora sim, às vezes a família dos ricos, passando a mão na cabeça, sem os ensinos morais, esquece. Vamos terminar esse 21, que já faltam 5 minutos para acabar, né? Cada criatura só é responsável pelas próprias faltas. Ninguém sofre por erros alheios, a não ser que gerou os erros. Pelo exemplo, a não ser que não os impediu quando poderia ter impedido. Assim, por exemplo, o suicídio é sempre punido. Por exemplo, o suicídio é sempre punido. Por exemplo, quer dizer, mas isso aqui é uma lei genérica, abrange muita coisa das nossas relações. Mas aquele que maldosamente impele alguém ao desespero, e pelo desespero a pessoa se suicidou, meu amigo, esse vai sofrer mais. Esse sofre maior pena. Beleza, gente? Vamos parar aí, né? Percebe? Então, como lá no caso do que a gente está estudando, do livro Ação e Reação, o Silas tramou o adultério da sua madrasta. Ela caiu? Caiu. Depois de 1 ano resistiu, mas caiu, caiu. Errou? Errou. O pai ficou mal, levou à morte moral do pai, e daqui a pouco a própria morte física? Levou. O pai também errou, porque depois ele assassinou a segunda esposa? Sim. Mas o Silas, ele é a raiz de todas as quedas, ele tem que sofrer mais. Ele tem que sofrer mais. E qual foi a causa que levou o Silas a fazer tantos males indiretos, adultério, suicídio, assassinato? A avareza. Por ele ser avarento.
Ele desgraçou a família de todo mundo. Desgraçou a vida de todo mundo. Mas ele foi o mais desgraçado. Beleza, gente? Os próprios irmãos do Antônio Olímpio também, né, João? Porque eles induziram a Alzira a suicídio. Sim. Né? A Alzira foi induzida por eles. Sim. Né? Sim. E o que eles fizeram em vida anterior a que eles morreram assassinados? Né? Quanto mais para trás a coisa fica feia, gente. Fica feia. Pelo amor de Deus. Não são pequenos os débitos a ressarcir. Não são pequenos. Fiquemos atentos e muita humildade, porque os débitos nossos foram graves. Foram graves. Não é pouquinha coisa no que nós erramos. Vamos lá, gente. Quem faz a oração? Amado Mestre, nós agradecemos a oportunidade do estudo, do compreender de quanto é bom a nossa caminhada, porque o que já fizemos, Senhor, tantas atrocidades que possivelmente fizemos, hoje podemos, dentro da nossa limitação ainda, reconhecer o quanto nos falta nessa caminhada. Mas nós lhe pedimos, amado Mestre, ser com os nossos irmãos que ainda não conhecem a sua palavra, que ainda não conhecem como é bom, Senhor, ter o amparo da espiritualidade amiga. E pedimos também que visite os lares, os hospitais desses nossos irmãozinhos que sofrem, além do corpo físico, Senhor, as doenças da alma. E faça que eles possam reconhecer o quanto antes, dando-lhe sabedoria, como é bom, Senhor, como é bom andarmos no planejamento do Senhor. Se conosco, Mestre amigo, hoje e sempre, que assim seja. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, obrigada. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, gente. Tchau, tchau.